Mateus capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Olha só o que a Bíblia diz. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Muito bem, você viu aí que tem uma galera chegando para conversar com Jesus. E Jesus, ele estava voltando de viagem, tinha feito uma viagem para abençoar lá um povo, um homem, voltou. Quando ele desce, há um grande mover, um mover sobrenatural, pessoas estão sendo curadas, Deus está movimentando o céu a favor daquelas pessoas, e nesse mover chegam aí de Jerusalém, fariseus e mestres da lei, segundo a palavra de Deus diz, e eles tem tanta coisa que se você encontrasse com Jesus, se você tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus pessoalmente, Jesus está ali manifestando a sua graça, o seu poder, os milagres, e aí você tem uma oportunidade de ter uma audiência com Jesus. Que pergunta você faria? Bom, esses homens tiveram essa possibilidade, e eles, meu Deus, perguntam isso: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Por quê? E algo estava incomodando esses homens, né? Porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições. Olha, acho que eles não estavam nem dormindo, né? Uma coisa terrível, para se pensar mesmo, e perder o sono. Então eles viajam lá de Jerusalém para encontrar Jesus e fazem essa pergunta. E Jesus, ele responde com uma outra pergunta. Quando Jesus ele responde algo com uma pergunta, normalmente um mestre, um professor, ele te responde um questionamento com uma pergunta, com outro questionamento, é porque ele quer te fazer pensar. Não é, Lupete? Lupete, acabei de ver ele fazendo assim, é um dos mestres, professor da nossa faculdade aqui da cidade, e ele concordou. Quando uma pessoa, um professor, um mestre, responde a sua pergunta com uma outra pergunta, é porque ele quer fazer você pensar. Então Jesus estava querendo fazê-los pensar. E Jesus, a pergunta que Jesus faz é o seguinte, no versículo 3, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha só, a pergunta dos fariseus e dos mestres era por que os discípulos transgrediam as tradições dos religiosos. Não é isso que eles falam, dos líderes religiosos. Jesus fala: e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por conta das tradições dos homens? E eu quero falar hoje com você a respeito de tradição, a respeito de mandamento, que é a questão aqui. Eles estão falando sobre tradição, quebrar as tradições. Jesus está falando porque vocês estão quebrando os mandamentos em nome da tradição. O que é um mandamento, segundo a Bíblia? O que é um mandamento de Deus? É uma lei, um preceito, um estatuto, ordens, decretos que o Senhor deixou na palavra dele. E ele deixou, não é como uma sugestão. Ele não falou: eu acho bom que vocês façam isso, eu vou sugerir que vocês façam isso, mas façam se vocês quiserem. Se é uma ordem, se é um mandamento, e se o Deus o Senhor é aquele que mandou, o mandatário, cabe a nós o quê? Cumprir. Um estatuto de Deus, um mandamento de Deus, uma ordem de Deus serve para quê? Para mostrar o que está no coração dele e para que eu e você venhamos cumprir. Amém? Amém. O que é uma tradição?
A tradição é um conjunto de comportamentos, de costumes, de crenças, de valores, de práticas. Isso é uma tradição. E as tradições, elas são criadas por um processo de repetição. Nós ouvimos, nós vamos repetindo, nós vamos fazendo, e nesse processo repetido e continuado, ela gera em nós um hábito. Nós nos habituamos com aquilo, e nós fazemos isso habitualmente. E muitas vezes nós já nem pensamos direito aquilo que nós estamos fazendo, simplesmente nós fazemos. Porque já são ações previamente definidas já na nossa mente. Então, nós criamos o hábito, a tradição nos traz o hábito, e aquilo nós fazemos já sem pensar muito, mas nós fazemos repetidamente, as fazemos. Vou dar um exemplo, almoço de domingo em família. Né? Há um tempo atrás, quando eu tinha a idade aí do Pedrão, o Pedrão está com 9. Inclusive a pastora falou 9, eu fiquei nas dúvidas se o Pedrão está com 9 ou com 10. Depois eu preciso fazer essa contabilidade em casa, mas acho que ele está com 9 mesmo, a pastora deve ter razão. Acho que ele tem 9 mesmo. Bom, o Pedrão está com 9. Quando eu tinha essa idade do Pedrão, eu morava lá em Campinas, lá na Vila Teixeira, em Campinas. Rua Araranguá, número 119. Boa memória, né? Ficou impressionado, né, Elton? Araranguá, número 119, eu morava lá. E era uma casa que meu pai comprou não. Era uma casa que ele comprou, claro que ele comprou, né? Meu pai, no trabalhador, comprou a casa. E ele começou a reformar. E a casa era muito pequena, e meu pai, ele tinha umas manias de ser arquiteto, e de repente ele fazia umas coisas meio estranhas. E ele fez uma cozinha tão grande que a cozinha era maior que a casa. Se você podia somar lá a área quadrada da casa, era menor do que a cozinha que ele fez depois lá. E nessa cozinha, foi uma das coisas que ele projetou. Outra coisa que ele projetou também foi uma piscina a piscina acho que dava uns 4 púlpitos desse, uma fundura de 2 metros. Nunca vi um negócio tão pequeno e tão fundo. Projetos do meu pai, que repousa lá na glória com o Senhor. Mas essa cozinha que era tão grande, muito grande, todo domingo nós tínhamos um ritual, que era esperar os nossos irmãos. Eu era solteiro, claro, 9 anos de idade, né? Não sou tão precoce assim, porque era solteiro ainda, mas meus irmãos, nós temos uma diferença grande de idade aí, entre o mais velho e o mais novo. E tinha alguns irmãos que já eram casados. E domingo, eu lembro que nós nos reuníamos e meus irmãos vinham para almoçar. Todo domingo, aquele famoso macarrão com frango, né? E nessa época a gente já estava um pouco melhor, porque um tempo atrás a gente comia os pombos mesmo, né? Era o que tinha por dia lá, mas nessa época a gente já conseguia comer um franguinho. E aquilo era algo, era uma prática, era uma tradição, era um ritual, era um hábito. E eu sei que muitas famílias hoje têm essa questão de que domingo é o dia de almoçar na casa da mãe. No outro domingo é o dia de almoçar na casa da sogra, porque tem que separar, né? Um dia vai na casa da mãe, outro dia vai na casa da sogra. Ou alguns que vão na casa da vovó, todo domingo. E aquilo já virou uma tradição, uma rotina. Ninguém no sábado pergunta onde vai almoçar no domingo, porque já sabe aonde vai estar almoçando. Mas sejamos sinceros, quantas vezes você vai ou faz, nesse exemplo que eu dei, porque já criou-se essa rotina, mas você não tem como mais sair dessa rotina, já não faz com tanto amor, com tanto prazer. Às vezes chega lá e fala assim, eu não estava muito afim de ir lá amanhã. E você sabe como é que é, né? Nessas reuniões de família sempre tem um cunhado, né? Não os meus são bênçãos, mas sempre tem uns cunhados aí que às vezes, né, tem... às vezes quando vai na casa do pai é legal, mas na casa da semana seguinte é na casa da sogra, né, do sogro.
Não o meu também, que o meu é bênção, meu sogro lá de Lins é bênção. Mas nós fazemos, e já não fazemos tanto com prazer, mas nós fazemos mais porque virou algo tradicional, algo ritual, algo habitual. E quando nós saímos, às vezes nós saímos ainda fazendo alguns comentários. Não aguento mais, todo domingo é a mesma coisa. Né? Aí nós começamos a reclamar desde o macarrão até das conversas, das pessoas. Aí domingo que vem, sabe onde nós estamos? De novo lá. Porque é algo habitual, ritual. Agora imagina se tivesse uma câmera escondida na sua casa ou no seu carro, a hora que você estiver indo embora. E aí lá os seus parentes ouvissem e vissem o que você fala e o que você faz. Algumas vezes, não todas, claro que não, né? Momentos prazerosos, mas nem sempre desejosos de estar lá. Imagina se fosse aberto aí uma câmera escondida e você fosse filmado e o Supremo Tribunal Federal manda você apresentar a fita, que nem fizeram aí naquela reunião escondida lá com o nosso presidente. Escondida não, aquela reunião que era particular do nosso presidente. Foi exposto algumas coisas que era coisa fechada, né? Imagina, como é que se sentiriam lá as pessoas que te acolheram e fazem com tanto prazer, gostam quando você e seus filhos chegam lá, enchem a casa. Não ficaria muito legal. Mas imagina Deus, porque Deus, se isso não fica muito legal no nosso convívio social, familiar, isso pode ser danoso. Agora imagina, no nosso contexto espiritual, e aquilo que nós fazemos para Deus, e não tem como esconder, porque Ele sonda o nosso coração. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Davi fala assim: Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. Davi fala isso, quer dizer, o Senhor nos conhece lá no mais íntimo, lá no nosso coração. Tudo que está no nosso coração está transparente, está ali visível para Deus. Agora imagina Deus, como é que Ele se sente quando nós cumprimos alguma coisa, fazemos alguma coisa, que o fazer é bom, mas a intenção é apenas como um ritual, é uma tradição, e já não tem tanto amor. E aí nós fazemos, porque estamos acostumados. Nós vamos na igreja todo domingo, porque nós estamos acostumados. Nós já temos um horário pronto para começar a tomar banho, já definido para a gente tomar banho. A gente já sabe mais ou menos a roupa que nós vamos colocar, nós sabemos a hora que nós vamos chegar na igreja, a gente já tem uma previsão mais ou menos da hora que vai acabar o culto. Isso, semanalmente, mensalmente, anualmente, nós vamos fazendo. Nós vamos cumprindo essas coisas que são boas, não é ruim. Estar na igreja, muito pelo contrário, estar na igreja é bênção demais. Eu espero que você esteja sentindo falta e não se acostumando. Sentindo falta e não se acostumando. E é interessante uma coisa que me surpreendeu. Porque assim que começou esse isolamento social, isso é apenas um exemplo, tá? Não vão ser muitos, porque daqui a pouco nós vamos sair daqui e vamos para a live. Você viu alguns irmãos aqui, daqui a pouco eles vão entrar numa cabine e se teletransportar para lá, não é? Vai ser rápido. Não posso dar muitos exemplos. Apenas nesse exemplo, no começo da quarentena, no começo do isolamento, saiu uma reportagem, uma estatística, um estudo que fizeram, uma pesquisa, melhor dizendo, uma pesquisa, que quando, até brinquei aqui, eu lembro que eu comentei dessa pesquisa,
o que as pessoas queriam fazer, a primeira coisa que as pessoas queriam fazer quando terminasse o isolamento, a quarentena. 32% disseram que a primeira coisa que eles queriam fazer quando acabasse o isolamento era ir para a igreja. 32% das 1.400 pessoas que responderam no Brasil inteiro. E eu lembro que eu brinquei porque a segunda coisa que queriam fazer era ir para o cabeleireiro, né? Que o isolamento causa alguns, né, transtornos na imagem. Então, queriam ir para o cabeleireiro dar um talento no visual. Mas a primeira coisa, 32% das 1.400 pessoas que foram entrevistadas ou questionadas queriam voltar para a igreja. Semana passada eu estava conversando numa reunião virtual com alguns pastores. E um deles disse que ele fez uma outra reunião com outro pessoal e com outros pastores do Brasil todo e de igrejas grandes. Bom, enfim, ele teve essa reunião e nessa reunião que ele teve com esse pessoal, os pastores testemunharam que algumas localidades já estão liberadas. São Paulo ainda tem restrição. Mas alguns estados, não muitos, mas alguns estados, algumas cidades já estão liberados cultos. Se não liberados 100%, mas com algumas restrições, mas estão liberados. E esses pastores que tiveram as igrejas já liberadas, com as portas abertas para o culto presencial, eles tiveram uma surpresa. E adivinha qual foi a surpresa? Os templos encheram? Não. Infelizmente não. Apenas 10%. 10% da igreja voltou a frequentar os cultos com as portas abertas. Eu fiquei surpreso, assustado ao mesmo tempo. Porque o que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido? Medo, talvez? Nós estamos voltando, não sabemos como que está, aglomeração. Eu acho que é pouco provável. Porque, você sabe, irmão, quantas vezes você vai no supermercado na semana? Você vai ali com pessoas que você não conhece, né? Passa a mão nos produtos que todo mundo passou, pega um carrinho que você não sabe se foi higienizado direito ou não. Então eu creio que é pouco provável que tenha sido medo. Porque se tiver uma conta e você tiver com a grana, você vai pagar lá na fila da lotérica, enfrenta o banco, não é? E com um monte de gente que você não conhece. E que às vezes, dependendo até do lugar, do templo, tem mais gente nesses lugares do que dentro de uma igreja. Que não respeitam até o limite de distanciamento. Ontem mesmo cometi um ato falho, tive que ir no supermercado, né? É um negócio tão desconfortável esse negócio de máscara, né? Eu tenho perdido tanta máscara, vou falar para você, acho que eu já gastei tanto dinheiro com máscara, dá para comprar 2 ternos já, tanto que eu já gastei com máscara que eu acabo esquecendo, não sei onde eu coloquei. E aí eu estava no supermercado ontem e esqueci do afastamento lá das pessoas, né? Tinha um rapaz pegando lá uns negócios de verdura, eu estava ali também do lado, ele olhou com uma cara esquisita para mim e falei, pô, rapaz, você me perdoa, desculpa. Não é? Então, nós enfrentamos algumas coisas fora da igreja, será que nós temos medo para voltar? Eu creio que o medo é meio descartado. Ou é um argumento muito frágil e fácil de ser derrubado. Eu creio que é mais provável que muitas pessoas estavam habituadas. Tinham aquilo como uma rotina, como uma tradição. E já estavam fazendo de forma mecânica. E você sabe que um hábito, como eu falei, o hábito, a tradição leva o hábito, são coisas que nós fazemos de forma repetida.
repetidamente nós fazemos e aquilo se torna habitual. Já fazemos sem pensar e sem até mesmo valorizar. Colocamos no piloto automático. Só que tudo aquilo que um hábito ele pode ser criado, mas ele também pode ser desmanchado, quebrado. E como é que se quebra o hábito? Deixando de fazer. Você vai na academia, não é? O começo não é difícil, em todos os sentidos, né? Levantar cedo, às vezes enfrentar o frio, chega lá, pega peso, no dia seguinte está dolorido, o professor fala que vai melhorar, depois de 2 dias está mais dolorido ainda, mas você insiste, e daqui a pouco aquilo se tornou um hábito. Experimenta ficar 15 dias de férias, você vai ver que você vai ter dificuldade, porque o hábito foi quebrado. A última vez que eu estava frequentando uma academia, sabe quando eu parei? Eu estava meio firmão, mas parei nas férias. E estou de férias aí 2 anos. Estendeu minhas férias. Quebrou-se o hábito, a rotina. Isso é perigoso. Espiritualmente falando, é perigoso. Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que estar muito atentos. E repensar algumas coisas. Que de repente nós estávamos no piloto automático e achávamos que estava bênção. Eu tenho o hábito de ir na igreja todo domingo. Querido, você não tem que ter o hábito de ir na igreja todo domingo. Você tem que ir à igreja, no mínimo todo domingo, no mínimo todo domingo. Ou uma vez por semana, no mínimo. Se você come 3 vezes por dia, na pandemia, na quarentena, está 3 vezes, a cada 3 horas, você come. Não é? Como é que você pode se dar o luxo de passar uma semana sem se alimentar da palavra de Deus, de uma palavra não que você lê, não que você estuda, mas que Deus usa um vaso aí para trazer para você, uma direção. Então, estar na igreja é um mínimo necessário, para você ter uma vida espiritual saudável. Mas ela não pode ser algo por tradição, pela rotina, pelo hábito. E muitas vezes nós caímos nesse piloto automático e vamos levando a vida e já vamos numa coisa mecanizada, religiosa, tradicional. E aí nós parecemos muitas vezes com esses homens que chegaram para Jesus questionando Jesus sobre as tradições dos religiosos. E quando Jesus fala assim: ei, vocês estão dando valor para a tradição dos religiosos, mas vocês deveriam dar valor para os preceitos, para os mandamentos. Então não é o que fazer, mas é como fazer. Como nós estávamos fazendo, como nós estávamos praticando, como nós estávamos aí exercitando a nossa fé. E esse tempo é um tempo de grande prova. Porque corre o risco de muitos se acostumarem a estar em casa. As lives, os cultos online, tem coisa que não vai voltar atrás. Nós vamos manter. Não tem como a gente agora falar assim: voltou, nós vamos parar. Não, nós vamos continuar com os cultos ao vivo. E qual vai ser sua postura? E mesmo se nós não estivéssemos com culto ao vivo, qual será a sua postura quando a pandemia acabar? Será que você vai estar nessa triste estatística de pessoas, de um número grande de pessoas que se acostumaram a ficar em casa, perderam a prática, perderam o hábito, quebrou-se a tradição? Pelo amor de Deus, tudo que você fizer para Deus, você não pode fazer porque alguém apenas te ensinou,
porque você criou-se uma rotina. Você tem que fazer sim, porque tem pessoas que falam assim, está vendo? Se não for por amor, se não for com o desejo certo, é melhor eu não ir. É pior ainda. Menos pior é a pessoa que vem habitualmente, religiosamente, do que aqueles que se acham espirituais suficientes para não vir, porque falam assim, eu só vou quando Deus mandar. Se fosse quando Deus mandasse, estaria aqui todo dia, se tivesse culto todo dia. Ou a palavra de Deus está mentindo, quando o salmista fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E depois ele fala assim, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 fora. Se fosse tão espiritual, você estaria contando os minutos para vir, mas você não viria de forma religiosa, mecanizada, habitual, mas você viria com todo o seu coração, por amor, por amor. É um tempo que nós estamos vivendo estranho, mas é um tempo onde nós temos que refletir sobre muitas coisas que nós fazíamos, como nós fazíamos, o porquê nós fazíamos. E é um tempo de alinhamento da nossa prática, do nosso coração ao coração de Deus. Há um texto que Jesus fala em Mateus capítulo 15 mesmo, não, Mateus mesmo, mas agora capítulo 23. É interessante esse texto. É um contexto de dízimo, né? Na verdade não é nenhum contexto de dízimo. Mateus 23, 23, é um contexto de fazer as coisas, porque está na lei, mas fazer as coisas sem estar com o coração envolvido, fazer as coisas de forma mecanizada. Mateus 23, 23 é mais um fariseu aí. E Jesus pega ele e diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. O que o Senhor está falando? Você deve continuar dando dízimo. Você deve praticar estas coisas que eu vou te dizer, sem esquecer daquelas, que é dar o dízimo. Do hortelã, do cominho, tudo isso aí. Você é fiel. Você é sistematicamente obediente a isso. Você tem uma obediência sistemática em cumprir isso. Mas você deve cumprir essas que são mais importantes. A questão não é apenas o fazer, mas é como o seu coração está em fazer. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu creio que nós vamos passar por uma prova. Na verdade, Deus está nos provando. Ele está enxergando nosso coração. Eu tenho uma grande expectativa. Primeiro, de voltar aos cultos presenciais. Que hoje eu soltei um rojão, depois já tive que pagar. Né? Na verdade, não soltei um rojão. Acendi o rojão, recebi um negócio, tive que apagar o pavio do rojão lá. Nosso governador liberou a partir de segunda-feira, do dia 1º, o retorno aos templos religiosos, com restrições. Mas o prefeito da nossa cidade deu ruim. Então, ainda nós não conseguiremos, né, estar aí na semana que vem com a igreja aberta. Mas eu tenho o desejo de nós logo estarmos com os cultos presenciais. Mas eu tenho o desejo de ver, quando essa porta abrir novamente, as pessoas entrando com
com uma alegria, como aquele salmista, como aquele salmo diz, estávamos como os que sonham. Estávamos como os que sonham. Podemos novamente não voltar aos nossos hábitos, não voltar à tradição, mas nós poderemos novamente, com todo o amor no coração, entrar pelos átrios, render graças, louvores ao Senhor. É um tempo de nós refletirmos sobre o que nós estávamos fazendo, o que nós estamos fazendo, mas como nós estamos fazendo ao Senhor. E eu espero que quando Ele olhar para a minha vida e para a sua vida, Ele não nos veja preocupados com tradições religiosas, mas Ele nos veja com um amor intenso em praticar tudo aquilo que Ele espera que eu e você pratiquemos. Que esse tempo de estranho que nós estamos vivendo não seja um tempo de esfriamento. Porque se esfriou, talvez a gente tenha que voltar lá atrás e perceber que nós nunca estávamos tão fervorosos como nós imaginávamos. Que esse tempo não seja um tempo de esfriamento, mas um tempo de grande avivamento sobre a minha vida, sobre a sua vida. Um tempo de repensar tudo aquilo que nós temos feito e fazer cada vez melhor, com todo o coração envolvido. Amém? Então, aí na sua casa, eu e você, nós vamos orar. Se o ministério quiser se achegar, ministério de louvor, nós vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor esteja nos avivando, nos avivando, nos avivando. Se já éramos, para estarmos mais avivados ainda. Sempre há lugar para o Senhor crescer mais em nós. Amém? E você aí na sua casa, se você identificou alguma coisa que você percebeu que não estava legal na sua prática, que a sua prática era boa, mas que ela estava sendo feita de uma forma religiosa, então é o tempo de você consertar o seu coração. A prática está boa, mas o coração, parece que cai um lenço aqui atrás de mim, o seu coração tem que estar alinhado, feliz. Se você não tinha prática, é um tempo de você repensar e você decidir a ter a prática boa e com o coração alinhado. Amém, gente boa? Feche seus olhinhos aí, Pai. A Tua palavra mostra que existiam homens ali em Israel que eram profundos conhecedores da lei, dos princípios, dos mandamentos. Homens que discutiam a respeito desses preceitos que o Senhor já tinha instituído na sua lei. E que eles ficavam atentos em praticar, mas eles esqueciam do principal, que não era apenas a prática, mas a forma que estava sendo praticado. Estavam mais presos a religiões, a tradições religiosas, Seus corações estavam mais nos rituais do que no amor em praticar. Nós estamos nesse tempo, Pai, de um hiato que aconteceu aí, se achegou a nós. Em relação a muitas práticas que nós tínhamos, nós somos aí impedidos de ter. Inclusive agora, ainda, de estarmos com os cultos presenciais.
E eu creio que esse intervalo de tempo, ele pode revelar algumas coisas aos nossos corações. E uma delas, e é aquelas que nós devemos estar pensando e analisando, é que o que aconteceu? Será que a nossa rotina foi quebrada? Será que o nosso hábito foi interrompido? Será que as coisas que nós estávamos fazendo e fazíamos apenas no piloto automático? Esse é um tempo, Pai, onde o Senhor está nos perguntando, creio eu, nos trazendo questionamentos para nós refletirmos, analisarmos o nosso relacionamento contigo e com as coisas do Senhor, com as coisas do teu reino. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas, que Ele esteja ministrando aos nossos corações, e que nada seja mais religioso, tradicional, mas que o nosso relacionamento seja espiritual e por amor ao Senhor e às tuas coisas. Quando há o amor, mesmo que alguma coisa seja repetida algumas vezes, ela nunca será por rotina. E quando aquilo acontece, sempre traz alegria. Então que o nosso relacionamento contigo e com as tuas coisas, as coisas do teu reino, com as coisas da tua igreja, sejam avivados no nosso coração. Há cidades, há ministérios, há igrejas que estão sendo surpreendidas porque poucos daqueles que frequentavam voltaram. Mas nós queremos declarar ao Senhor: nós não fazemos parte disso, porque nós estamos ligados ao Senhor, sabendo quem Tu és, sabendo o que o Senhor deseja, sabendo quais são as suas expectativas, e não nos relacionamos com o Senhor de uma forma mecanizada, institucionalizada. Nós nos relacionamos com o Senhor por amor. Nós não estamos nos conformando com esse tempo. Nós estamos na expectativa de que isso logo acabe. Um dos maiores desejos que nós temos no nosso coração é que isso acabe, para que nós possamos nos relacionar com o Senhor como um corpo bem ajustado, como uma igreja. Porque o Senhor se alegra, quando os teus filhos, os teus santos se reúnem para celebrar o Senhor. Hoje nós estamos ainda impedidos, mas nós declaramos que quando nós tivermos a liberdade de voltar à presença, no culto presencial, nós entraremos por essas portas com grande alegria, com grande alegria, com grande alegria. E nesse tempo, Pai, que nós ainda estamos dessa forma, que nunca a gente seja levado por uma moda, nem mesmo os cultos online e as lives que têm acontecido de montão, que não seja por um modismo, que não seja porque alguém fez, que não seja porque nós achamos legal, mas sim porque nós queremos fazer e fazemos de todo o coração. Que esse tempo de isolamento social, quarentena, aumente ainda mais o desejo de te servir,
e com verdade e integridade te servir. Eu quero orar por cada membro da Igreja Batista Ágape. E o Senhor nos dá uma visão ministerial que um pastor da Igreja Batista Ágape, ele não é pastor apenas de uma localidade, mas ele é pastor de um ministério. Eu sou pastor da Igreja Batista Ágape e estou em São João da Boa Vista, mas eu sou pastor da Igreja Batista Ágape onde quer que ela esteja instalada, plantada aqui nesse país. E eu quero orar não apenas para os membros da Igreja Batista Ágape e para a Igreja Batista Ágape aqui de São João da Boa Vista. Eu quero orar por todo o ministério, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Espírito Santo esteja avivando no coração dos nossos queridos irmãos, onde quer que eles estejam, esse desejo de servir ao Senhor, mas com amor servir ao Senhor, com amor servir ao Senhor, com amor servir ao Senhor. E eu quero profetizar sobre cada pastor, sobre cada igreja nossa aqui no Brasil, que quando as portas forem abertas, nós seremos surpreendidos não de forma negativa, muito pelo contrário. Nós teremos a grande surpresa e a grata surpresa de ver o povo que já congregava voltar, mas com um amor ainda maior, com um desejo ainda maior. Mas nós também seremos surpreendidos por muitas outras vidas que se achegarão ao Senhor, buscando o favor desse Deus tão maravilhoso que nós servimos e que nós pregamos com integridade. Nós pregamos. A Igreja Batista Ágape viverá os melhores dias de maior avivamento estão para chegar. Estão chegando nos 4 cantos dessa nação, onde está a Igreja Batista Ágape plantada. Nós veremos os melhores dias da nossa história nessa terra, e apenas o começo do que ainda virá. Maiores coisas virão, em nome de Jesus. Portanto, Senhor, aviva-nos, 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 aviva-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Receba aí, em nome de Jesus.